Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e este é o podcast de entrevistas do Banco Alfa, o Colab Trends. Colab porque nasceu dentro do programa de inovação Alfa Colab. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, gente ligada à tecnologia, sobre nova economia em geral. E hoje o papo não poderia ser mais apropriado, mais adequado, porque eu vou conversar com Ralf Germer. Ele está em Barcelona, nos atendendo de lá. Ele é CEO e cofundador da Pag Brasil. Ele possui vasta experiência nas áreas de administração de empresas, desenvolvimento de negócios internacionais, marketing e vendas online, com expertise em processamento de pagamentos, tema central do mundo das fintechs em todo o planeta, especialmente no Brasil aí. Bom, antes da Pag Brasil, Ralf foi vice-presidente de marketing de produtos para a Europa, onde está sediado, da Actebis, e mais tarde fundou a 4M Iberoamérica. Ralf, muito obrigado, boas-vindas ao Trends. Bom dia, muito obrigado pela apresentação. É um imenso prazer para mim agora aqui poder conversar contigo sobre tecnologia, o mundo dos pagamentos e desenvolvimentos futuros. Sempre muito legal ter essas oportunidades aqui para trazer os meus pensamentos ao público sobre esses temas. Muito bom. Olha, a gente vai começar pela Pag Brasil, né? O que talvez uma boa provocação seja o que a Pag Brasil faz. A gente está indutivo o nome, né? Pagamentos, mas em que mercado ou que nicho vocês atuam? Que valor vocês entregam ao cliente? A Pag Brasil é uma empresa de pagamentos, pagamentos digitais, e é uma empresa de tecnologia. Então, uma descrição certa é uma empresa de tecnologia no mundo dos pagamentos, né? E a empresa existe desde 2010, né? O projeto começou em 2010 e a gente temos dois fundadores, né? Alex, que é gaúcho, de Porto Alegre, né? Onde fica a sede da nossa empresa e a maior parte das pessoas, né? Também temos escritórios em São Paulo e em Barcelona, na Espanha, onde estou agora. E nossa empresa, a gente iniciou a empresa porque a gente viu que tem demanda, né? Nessa época, eu vendia softwares, ou tinha outra empresa que vendia softwares da Europa para todos os países em que se fala português e espanhol, e vi no Brasil que tem um problema lá, né? Porque os brasileiros queriam pagar com boleto, ou tinham cartão de crédito que só funcionava dentro do Brasil para pagamentos em reais. Meu adquirente era europeu, então não conseguia processar os pagamentos. E nessa época procurei, olha, se não tenho essas formas de pagamento, eu tenho que buscar uma solução, né? Eu procurei provedores de serviço de pagamentos, mas não existia nessa época, né? Isso foi em 2007, 2008. E daí pensei, olha, se não existe, eu tenho que criar, né? E primeiro, de forma muito ingenuamente e sem realmente sem subestimar a complexidade do Brasil, né? Pensei que posso fazer isso sozinho e comecei a analisar e definir o marco legal de como fazer essas transações cross-border. E depois de um tempo, eu me encontrei com Alex Hoffman, que é meu sócio hoje, né, que também tem uma empresa de revenda de software. Tínhamos alguns negócios em conjunto e nos reunimos em Porto Alegre. E nessa reunião eu falei para ele, olha, você já pensou uma vez de criar uma processadora de pagamentos? Né? Porque ele já tinha criado a solução técnica para a sua empresa, mas somente para a sua empresa. E a ideia é usar a tecnologia que ele já tinha para processar pagamentos para terceiros, né? E aí nasceu a ideia e nós ficamos pensando mais uns meses sobre isso, e depois em outubro de 2010 a gente decidiu de iniciar o projeto da Pag Brasil. E 3 meses mais tarde a gente tinha pronto uma plataforma técnica, o marco legal, um contrato para os clientes, um site, claro, uma marca. Pag Brasil já existia, era sempre essa marca. E começamos depois, no começo de 2011, a comercializar o produto. O primeiro era só processamento de boleto para clientes estrangeiros, lojistas estrangeiros, né, que vendiam de fora ao mercado brasileiro. E depois, em setembro, outubro de 2011, conseguimos os primeiros clientes e a partir daí a empresa sempre foi crescendo.
O que é importante sobre a empresa, antes de falar um pouco sobre o nosso produto, é que somos uma empresa privada. Nesse mundo de tecnologia, tem muitas empresas que buscam investidores, venture capital, para crescer rápido, né? Nós escolhemos um caminho totalmente diferente, né? Até podemos dizer contracorrente, né? Porque a gente decidiu não pegar capital de risco, porque não pegar risco e financiar toda a empresa com os lucros que a empresa gerava. Então, a gente reinvestia durante todos esses 13 anos o lucro que a gente gerava com a empresa. E a gente decidiu isso porque a gente tem uma visão a longo prazo. A gente sabe, todas as empresas têm um objetivo, assim, um objetivo final, né, que é melhorar a vida das pessoas, né, ou a experiência das pessoas, a vida das pessoas, né, mesmo se a vida no trabalho, né. E a gente tem objetivos a longo prazo nesse sentido, tanto com as pessoas dentro da empresa como o nosso impacto que a gente tem no mercado. E não queremos ter um componente ou um driver dentro da empresa que é crescer muito rápido só para incrementar o valor da empresa. Mas queremos ter como primeiro foco, a primeira prioridade, o valor que a gente quer gerar no mercado. Isso é um pouco sobre a história e o posicionamento da empresa. Agora, o que a gente faz, né? A gente processa pagamentos para lojistas do mundo inteiro e também para lojistas brasileiros, para pagamentos digitais, né? E a gente oferece uma série de serviços que são relacionados com esses pagamentos, né? Como, por exemplo, ou talvez antes, uma coisa muito importante, um valor, é que a gente integra sistemas, né? Então, nós temos a conexão existente com todos os clientes importantes do Brasil, né? Cielos, Rede, GetNet, Stone, e também com praticamente todos os grandes bancos no Brasil. A gente tem conexão para boleto, para Pix, para usar essas formas de pagamento. E, por outro lado, nós temos integrações prontas com as plataformas de e-commerce, né? Com Shopify, com Salesforce Commerce Cloud, Magento, Vitex, PrestaShop e outras plataformas. Então, o lojista que não precisa contratar um banco, contratar um cliente, passar por longos processos de negociação e, por outro lado, fazer uma integração técnica com essas plataformas de e-commerce, mas tem a nossa solução pronta. Ela só precisa assinar um contrato com a gente, ativar a nossa integração, nosso cartucho, a plugin pronta para essa plataforma de e-commerce e pode começar a processar pagamentos sem grandes investimentos e sem perder muito tempo. E depois a gente tem uma série de serviços. Por favor, você prossiga, Rafa. Por favor, eu te interrompi sem querer. Sim, só para mencionar rapidamente, depois tem uma série de serviços de valor agregado. A gente tem uma série de serviços de valor agregado, né? Por exemplo, como split de pagamento para marketplaces, né? Onde o nosso vendedor recebe uma parte de dinheiro, mas também um fornecedor, um prestador de serviços. A gente tem a nossa própria solução de prevenção de fraude, que é chamado PackShield. Depois a gente tem, muito importante, e sobre isso eu gostaria de falar depois um pouco mais, a nossa plataforma de gestão inteligente de assinaturas, né? Um gigante mercado, do meu ponto de vista, subdesenvolvido no Brasil, que a gente desenvolveu durante os últimos 3 anos, que gera novos negócios, não só para nós, mas também para os nossos clientes. E depois temos uma série de outros produtos que não vou entrar em detalhe, né? Mas o nosso foco é em gerar valor para os nossos lojistas. E uma coisa ainda, um último ponto importante, a gente só trabalha no mercado brasileiro. A gente não atua fora do mercado brasileiro, ou seja, a gente não processa pagamentos fora do Brasil. Por quê? Porque, primeiro, o Brasil é um mercado gigante, né, com 215 milhões de habitantes, com diferença, o maior mercado de pagamentos de e-commerce, ou pagamentos digitais da América Latina, e tem tanta coisa para resolver ainda nesse mercado, né, que para um provedor de serviços de valor agregado não faz sentido expandir e ir para outros mercados quando aqui ainda tem muito potencial de mercado. Uma coisa que me chama a atenção do que você falou é o mercado espetacular que tem exatamente de pagamento. Não é à toa, eu li aqui na ficha que vocês nos passaram aqui muito gentilmente,
o PagStream, eu imagino que seja o PagStream, deve ser esse serviço de assinaturas. Eu gostaria de explorar isso um pouco mais, mas antes eu queria voltar um pouquinho só para saber uma curiosidade que me ocorreu. Claro, vocês estão sediados em Barcelona, São Paulo, tem uma relação que nasce no Rio Grande do Sul, gaúchos, etc. O time, eu imagino que é um time de IT, né? Totalmente de tecnologia, basicamente, essencialmente é uma empresa de computação, de programação, de geração de código. O time está, me confirme isso, se for verdade, e vocês estão sediados mais no Brasil, vocês têm trabalhado mais espalhados, tem pessoas que vêm de outros, ou trabalham de remoto de outros países. Conta um pouquinho só para a gente sobre o time. Tá. Olha, nossa sede fica em Porto Alegre, né? Onde a gente tem a maior quantidade de pessoas. Né? Tipo, a gente tem um escritório comercial em São Paulo e um escritório comercial em Barcelona. Quando a gente começou, né, como eu morava em Barcelona, a gente tinha mais funções em Barcelona, mas depois a gente viu que faz mais sentido concentrar tudo em Porto Alegre. E nós somos uma empresa que trabalha remoto, somos uma empresa que trabalha presencial. Né? A gente optou por esse modelo, mesmo durante a pandemia, quando veio a moda de trabalhar tudo remoto, e algumas empresas decidiram por esse modelo e até têm sucesso com esse modelo, mas nós decidimos trabalhar presencialmente porque nós somos uma empresa com milhares de pessoas, somos uma empresa com menos de 100 pessoas hoje dentro da empresa, e estar junto no escritório permite, em primeiro lugar, criar e desenvolver a cultura da empresa. Né? E acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Né? Claro, para algumas pessoas, poder trabalhar em casa é a coisa mais importante, mas tem para outras pessoas o contato com as pessoas com quem trabalham todo dia, poder abraçar essas pessoas, comemorar coisas em um ambiente presencial é a coisa mais importante. E nós optamos por esse modelo. Né? Todas as empresas têm que decidir se vão para a direita ou para a esquerda, não dá para no meio em tudo. Né? E isso funciona bastante bem, né? E também no desenvolvimento é assim, né? Que as pessoas trabalham presencialmente na nossa empresa. E sabe, tem empresas que decidiram pelo modelo remoto, mas também tem outras empresas que decidiram, olha, alguns times trabalham totalmente remoto. Faz um mês assim, falei com uma empresa grande, né, que fizeram assim, né, que os times podem trabalhar ou de forma remota, então todo mundo no time tem que trabalhar de forma remota, ou trabalhar presencial, então todo mundo tem que trabalhar presencial. E essa empresa tinha a rotatividade nos times remotos era 3 vezes mais alta que nos times presenciais, né? E acho que por quê, né? Porque afinal ninguém tem um compromisso com uma empresa, né? Porque com quem você vai ter um compromisso com o logotipo, com as máquinas da fábrica, com o site, com a tecnologia que está no servidor? Ninguém tem compromisso com isso. Somente temos compromisso com pessoas. E o compromisso, claro, é muito mais forte se você passa tempo juntos. Né? Tempos felizes, tempos às vezes tristes, estressantes, ajudamos uns aos outros. Isso tem bastante valor. Né? E por isso a gente acredita que para a nossa empresa é o melhor caminho de trabalhar dessa forma. E outro ponto que você perguntou foi sobre que a maioria das pessoas deve ser de tecnologia. Isso é verdade, uma grande parte das pessoas são de tecnologia, mas também temos bastante pessoas na área de marketing e vendas, né, de comerciais. Né? Porque marketing, nós sempre consideramos que é uma core competence, uma competência muito importante que a gente quer dentro da empresa. Então, quase tudo na área de marketing a gente faz com pessoas internas. Né? Tudo design, publicidade, relações públicas, é tudo feito internamente, porque a gente acredita que pessoas internas da empresa sempre vão ter mais conhecimentos, ainda mais que quando trabalham no mesmo escritório, né, ficam ao lado do comercial, por exemplo, as pessoas de marketing, eles vão sempre ter mais entendimento do negócio que pessoas que trabalham numa agência de marketing. Né? Por isso a gente tem as pessoas. E, claro, vendas é muito importante para qualquer empresa. Vendas é muito importante e a gente também tem essa parte dentro da empresa.
Olha, tem bastante tempo que eu não ouço uma descrição de uma empresa de forma tão inspiracional, para mim, pelo menos. Hum, Ah, maravilhoso isso, porque não só porque você até deu a chave para o meu comentário aqui, contra a corrente, não por ser contra, mas pelo contrário, por olhar para um longo passado humano, né, de história humana, em que as coisas deram certos e é espetacular esse modelo. Me lembrou, inclusive, Ralph, não sei se você conhece, um livro que ficou famoso, acho que nos anos 80, um livro chamado A Corrosão do Caráter, em português, tá? Eu não sei como é em inglês, é um livro de um cara chamado Sennett, se eu não me engano. Eu vou colocar na descrição da nossa conversa aqui no YouTube e no Spotify, tanto o link para o site da Pag Brasil, já está aqui, eu já anotei, mas eu vou botar também a referência desse livro. Esse livro, ele fala o seguinte, que houve uma espécie de corrosão do caráter, um desgaste do caráter americano, quando os empregos começaram a ficar mais fluidos, porque as relações de compadrio, é uma expressão portuguesa, assim, de compadres, um é padrinho do filho do outro e tal, essas coisas desapareceram, porque não se fazem mais amizades de 40 anos de colega de trabalho. É um livro espetacular, dos anos 80 ou talvez 70, porque ele estava descrevendo esse movimento de mudança nos Estados Unidos que, nossa, é absolutamente, digamos, correlacionado com isso que você falou da Pag Brasil. Adorei, viu, essa descrição da empresa, dá vontade de aplicar para vocês. Pedir um emprego. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos voltar lá para o PagStream, porque essa descrição da empresa foi realmente inspiradora. Vamos falar disso, né? Pagamento recorrente. O que me chamou a atenção quando você falou, Ralph, foi o seguinte: no Brasil ainda está atrasado esse modelo de pagamento recorrente, de assinatura. Veja, o mundo de entretenimento, de, sei lá, saúde, um monte de coisa está correlacionado com pagamentos recorrentes. Fala para a gente aí como é que funciona esse produto e que mercado está desenhado aí à frente. Olha, o mercado de assinaturas é gigante no mundo, né? O mercado que está estimado ter um tamanho em 2025 de uns 500 bilhões de dólares, né? É gigante esse mercado. E o Brasil tem muito potencial, isso podemos ver em segmentos onde funciona bem no Brasil, né? Streaming, por exemplo, né? Streaming de Netflix ou streaming de música também. O Brasil tem uma taxa de adoção muito, muito alta, né, comparando com outros mercados no mundo. Então, as pessoas estão abertas e estão para esse tipo de soluções. Mas em assinaturas de outros produtos ou serviços, o Brasil está, eu diria, subdesenvolvido, né? E o motivo da subdesenvolvimento não é a falta de interesse por parte das empresas ou dos consumidores, mas o motivo é uma falta de soluções sofisticadas para o mercado, adaptadas para o mercado brasileiro. Hoje em dia, as assinaturas praticamente são todas digitais, acontecem digitais, né? Tanto para um produto e-commerce, como também no mundo físico. Uma academia, por exemplo, você faz uma assinatura e paga, e tem que ter uma plataforma que faz a gestão disso, né? E muita coisa hoje no Brasil que existe nesse segmento, a gente fez bastante pesquisa nesse mercado, é feito de forma manual, tabelas Excel, cobranças feitas por uma pessoa na maquininha, etc., né? Então, todos os modelos que não são escaláveis, que demandam muita mão de obra para administrar, e que também, claro, se não é automatizado, também tem risco de falha humana. E quanto maior é o negócio, maior é o risco de falha humana. Nos Estados Unidos tem várias plataformas de gestão de recorrência, né, gestão de assinaturas, né, como ChargeBee, Recurly, Recharge, etc., Zuora, tem uma série. Mas no Brasil tem muito pouco, né, e as soluções que existem no mercado são limitadas, muito limitadas em funcionalidades, ou são específicas para um nicho de mercado, mas não para o mercado todo, né? Então, a gente viu que tem um grande potencial, a gente começou
desenvolver uma solução, nossa solução PagStream, né, que PagStream, Pag de pagar, Stream de tipo um rio, né, que continua sempre fluindo, né, como um pagamento recorrente. Começamos 3 anos atrás, na verdade, 3 anos atrás, com o desenvolvimento dessa solução, né? E aí dá para ver também um pouco como a PagBrasil planeja a longo prazo, né? E foi um projeto que a gente não copiou nada que existe no mercado. A gente não olhou o que fazem os americanos e depois a gente copiou, fez uma definição em base do que a gente inventou do zero. Inventou da maneira que a gente achou que seria melhor. Melhor não só do nosso ponto de vista, mas também o melhor para o mercado brasileiro, né? Porque a gente queria criar uma solução que atende às necessidades específicas do mercado brasileiro. E, claro, tudo que a gente fez da melhor maneira, né? Então, algumas coisas a gente desenvolveu e teve que refazer completamente do zero, né? Porque a gente aprendeu com o tempo que, olha, isso não é a melhor forma de fazer. E nesse desenvolvimento, a gente trabalhou junto com merchants, né? A gente não desenvolveu tudo dentro da empresa, depois a gente apresentou o produto ao mercado e vamos ver se o mercado aceita. Não, a gente fez o desenvolvimento junto com clientes piloto, né? Então, os clientes diziam, olha, isso não, eu quero isso e quero essa funcionalidade. Então, antes de começar o desenvolvimento, a gente fez uma descrição da solução, alinhamos com os clientes, lojistas, né, de assinaturas e ajustamos depois realmente em base da experiência e visão deles, começamos a desenvolver, revalidamos antes de finalizar a implementação e colocar em produção, né? E esse processo em squads de desenvolvimento foi muito bom e realmente nos levou a criar produtos que atendem o que o mercado precisa. E hoje a gente tem um produto muito, muito sofisticado, né, que gestão inteligente de assinaturas significa que você tem uma plataforma que faz tudo. E o mais importante é o lojista não precisa fazer nenhum desenvolvimento. É só configurar as assinaturas dentro da plataforma. Claro, ele pode, através do API, conectar com a nossa plataforma, pode conectar seus sistemas com a nossa plataforma, mas não é necessário. E se ele usa uma plataforma de e-commerce como Shopify ou Vitex, por exemplo, e outras também, ou Salesforce Commerce Cloud, nossa plataforma já está conectada com essas plataformas de e-commerce. Então, ele não precisa fazer nenhuma integração, não precisa criar nada. Nossa plataforma já comunica com as plataformas de e-commerce de forma predefinida. E o que tem dentro dessa plataforma? Claro, a cobrança recorrente, né, coisa mais importante, o coração disso tudo, com cartão de crédito, mas também com outras formas de pagamento, né, com boleto, com Pix, com cartão de débito. Isso é muito importante porque não todo mundo no Brasil tem cartão de crédito e nem todo mundo quer usar o cartão de crédito. A gente fez um estudo, a maioria das pessoas realmente quer usar cartão de crédito, está aberto para usar cartão de crédito, mas também tem uma grande parte da população que quer usar o Pix para pagar por sua assinatura. Acho que são 55%, se me lembro direito, das pessoas que gostariam de pagar sua assinatura com Pix e não somente com cartão de crédito. Depois a gente tem uma área do assinante que é hosteada por nossos servidores, então o lojista não precisa desenvolver nada, e nessa área do assinante, o cliente final, o consumidor, pode entrar e dizer, olha, eu tenho uma assinatura de café, eu tenho um café de Colômbia e tenho um café, sei lá, do Peru, e agora eu quero trocar esse café do Peru por um café brasileiro, né? Então, ele não precisa ligar, em muitas soluções, tem que cancelar toda a assinatura e fazer uma nova assinatura. Não é preciso no nosso caso, né? Ele entra na área do assinante e diz, olha, tira o café do Peru e coloca o café brasileiro, ou aumenta a quantidade, né? Ou a troca a forma de pagamento, tudo dentro dessa forma de assinatura. Então, o cliente, o lojista, né? Ele não precisa atender o telefone para atender o cliente não tem que perder tempo também em fazer uma chamada, mas em poucos segundos ele altera a sua assinatura. E, claro, a plataforma também tem toda a comunicação, né? Manda, por exemplo, se é uma assinatura trimestral, manda sempre
7 dias ou 10 dias isso configurável, um e-mail lembrando o assinante que, olha, agora vai vir outra cobrança do seu serviço, né, software que ele usa, ou se é um produto físico, normalmente as entregas são assim, mensais como mínimo. Então, também avisa, né? Depois, se o pagamento falha, né? Porque o cartão foi, expirou, o cartão foi bloqueado, né? Daí a plataforma automaticamente, quando o pagamento não é bem sucedido, a plataforma automaticamente te manda um e-mail e diz, olha, a transação falhou, aqui você pode colocar outro cartão ou pagar com outra forma de pagamento para que a assinatura não seja cancelada. E outra coisa muito importante é esse nosso motor de promoções, né? Tem um motor de promoções onde o lojista pode configurar promoções, né? Ele pode dizer, olha, eu quero que eu tenha sou uma empresa de vinhos e cada mês os meus assinantes recebem um pacote de surpresa de vinhos, né? E daí ele diz, depois eu quero que depois de 10 meses meus clientes fiéis, né, que continuaram com a assinatura de 10 meses, recebam um brinde, né, por exemplo, uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho adicional. Então, ele só precisa configurar isso dentro da plataforma e a plataforma cria automaticamente a ordem com esse produto adicional na data depois de 6 meses. Então, é uma plataforma bem completa. Eu só dei assim uma visão rápida sobre isso, que atende tanto empresas de médio tamanho até empresas muito grandes, né? E o interessante é que a gente tem interesse de empresas assim, de pequenas e médias empresas até empresas gigantes, né, no Brasil. E todos nos dizem a mesma coisa, né? Falta uma plataforma assim, ou estão totalmente surpresas com o que a nossa plataforma permite fazer. Sensacional, viu? Muito, muito interessante. O seu time de apoio aí de relações públicas é muito bom, viu? Eu estou elogiando eles aqui, ó, na gravação. Eles me passaram mais dados, eu vou só reforçar, porque é impossível você ter isso em mente. Eu estou lendo aqui, né? Olha que coisa interessante que vocês da PagBrasil me ensinaram aqui, né? 88% dos brasileiros pretendem aderir a um novo contrato de pagamento recorrente dentro dos próximos 6 meses. Né, principalmente entretenimento, saúde, bem-estar e serviços digitais. 6 em cada 10 pessoas investem cerca de R$ 225 por mês no segmento e que se divide esse orçamento em média entre 4 clubes de assinatura por indivíduo. Agora, imagine ainda mercado, está surgindo um monte de coisas, mercadinhos recorrentes, compras de... É um mundo, né? De fato... Rafa, quando você começou a falar, eu lhe confesso que eu pensei, puxa, onde está essa imensa oportunidade? Quando você fala, óbvio, né? É incrível como esse mundo é gigantesco. Olha, fantástico a iniciativa de vocês, a forma como vocês conduziram o desenvolvimento do negócio, o jeito que vocês conduzem também o pertencimento de time. São vários aspectos que eu não vou resumir aqui, mas com o tempinho que a gente ainda tem, e fique à vontade com o tempo que você quiser, me fala um pouco da sua visão aí para frente, né? A história do nome do programa, né? Trends, tendências. O que você enxerga aí para frente neste mundo, talvez aí especialmente nesse mundo de pagamento, de streaming, esse streaming de pagamento, esse pagamento recorrente, assinaturas. Como é que você vê aí para frente? Claro que talvez inteligência artificial e todas essas tomadas de decisões de máquina, vamos falar de forma mais simples e objetiva, está aí também no cerne dessas questões. Fala aí para a gente, fique à vontade. Olha, é uma coisa que achei muito interessante. A gente fez várias pesquisas nesse mercado e um resultado foi os motivos pelos quais os brasileiros querem assinaturas ou contratam assinaturas, né? A gente pensa, devem ser motivos racionais, né? Como, por exemplo, eu quero ter facilidade ao acesso, o preço é melhor, ou eu não quero sempre cada mês fazer uma compra manual, então praticidade, mas não é só isso. Igualmente importante são motivos emocionais, né? Por exemplo, eu quero sempre ter acesso à última novidade, né? Eu quero ter acesso a produtos
exclusivos que a empresa só vende em assinatura, né? Ou eu quero sempre quero fazer parte de um grupo de pessoas, né, interessados nesse tema, né, se é vinho ou cosmético. Então é bem interessante, né? E falando agora sobre o futuro, né, das assinaturas, os brasileiros são muito criativos, né? E nesse mercado de assinaturas, né, uma vez que agora existe uma plataforma, a gente vê coisas muito interessantes aqui e muito loucas no primeiro ponto de vista, né? Então, por exemplo, né, a gente tem uma empresa que vende ovos em assinatura, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, tem gente que faz assinatura de ovos, né? Tem gente que gosta de comer muito ovo, né? Mas mesmo assim, ovos, né? Tudo bem, mas é um negócio gigante. É um potencial milionário no Brasil fazer assinatura de ovos, né? Outro exemplo é uma pequena empresa com a qual a gente está iniciando agora, que tem uma oficina para motos, né? E daí eles tiveram a ideia de fazer uma assinatura, porque motos, de motoboys, né, eles precisam, o produto que eles mais precisam é óleo, né? Óleo para trocar de óleo, né? Porque eles rodam muito e tem que trocar óleo regularmente, né? Então eles querem oferecer uma assinatura para a troca de óleo e manutenção da moto, né? Então você paga uma taxa fixa por mês e você já tem esse serviço incluído. E a oficina fideliza os clientes e os motoboys não têm surpresa de custo, né? Quebrou uma coisa cara, então não tem muito custo, mas tem um custo regular todos os meses, né? E quem teria pensado sobre uma coisa assim? Ninguém, né? E agora olhando com o Paxstream para o futuro e a criatividade do brasileiro, eu acho que a gente vai ainda ver muita coisa muito legal, muito divertida, e nós vamos surpreender muito com as soluções que vão surgir no mercado. E agora, abrindo essa questão um pouco para o mundo dos pagamentos, né? Eu acho que o mais importante no Brasil é o Pix, né? A gente poderia até fazer um podcast só sobre o Pix, somente sobre o Pix, né? Mas comparando também com o que foi feito em outros países, né? O Brasil está tão avançado, né? O futuro, acho que no mundo inteiro, pessoas que trabalham nos pagamentos estão de acordo que o futuro está nos pagamentos em tempo real, né? Real-time payments, RTPs, né? Real-time payments. E o Pix é um pagamento em tempo real, né? O futuro está nisso. E o Brasil teve um gigante sucesso com o Pix, comparando também com muitos outros países, né? Pela forma como foi construído e iniciado esse projeto. E eu penso que no mundo dos pagamentos, o Pix vai determinar o futuro do Brasil nos pagamentos. E eu acredito que o Pix, em algum momento do futuro, vai ser o número 1 em pagamento, a forma de pagamento número 1 em pagamentos. Dizem gente que já é, né, porque hoje em dia tem mais transações Pix que transações de cartão, de crédito ou de débito, mas também, claro, tem muitas transações peer-to-peer, tem pagamentos em dinheiro que foram substituídos pelo Pix, ou transferências TED e DOC, né, que foram substituídas pelo Pix. Então, acho que não se pode comparar. Eu acho que temos que realmente olhar pagamentos em loja física ou em loja digital, que hoje são feitas com Pix, né, comparando com outras formas de pagamento. Aí o cartão ainda é o número 1. Né? Mas eu acredito que o Pix vai ultrapassar, especialmente quando novas funcionalidades, né? Por exemplo, permitir que uma compra recorrente acontece no Pix, né? Por exemplo, você autoriza seu banco, o lojista, né, de debitar sua conta Pix mensalmente com a assinatura, né? Essa funcionalidade ainda não existe, mas está prevista e vai ter no futuro, como também o Pix parcelado, por exemplo, como uma opção oferecida por todos os bancos. Então, eu vejo lá o Pix como uma plataforma que vai ter muito potencial. Em base dessa plataforma, existe muito potencial de inovação e soluções, como eu falei antes, né? Todas as empresas sempre procuram melhorar a vida das pessoas. Eu acho que o Pix ainda vai melhorar muito a vida dos brasileiros e, por isso, vai crescer muito e ser a forma de pagamento número 1 no futuro no Brasil.
Muito bom. Olha, Rafael, é muito bom saber que pessoas como você e seus sócios estão aí participando desse momento histórico, na verdade, do Brasil aí nos últimos anos, uma transformação espetacular de Open Finance, Embedded Finance, é uma mudança que realmente tem ajudado do lado positivo para o desenvolvimento do país. Muito obrigado pela sua participação. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você até o anoitecer de Barcelona, mas infelizmente a gente tem que ter um tempinho aqui curto para que a gente possa ser ouvido aí nos nossos podcasts. Parabéns, muito obrigado e, se Deus quiser, aí até a próxima. Muito obrigado, digo eu. Foi um grande prazer conversar contigo e sempre estou aberto para fazer outra conversa futuramente sobre qualquer outro tema. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Ralf Germer, que é cofundador e CEO da Pag Brasil. Então você já sabe, continue nos nossos canais aqui do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube, e até o próximo programa.